E eu convido, por gentileza, os que estão assentados para se colocarem em pé, de mãos levantadas aos céus. É um gesto nobre diante do nosso Deus. E com este gesto nobre, vamos fazer a nossa oração e agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede. Glorioso Deus, nosso amado e querido Pai, estamos reunidos no seu tabernáculo santo, Pai, onde nós temos a oportunidade de estarmos reunidos, primeiramente de mãos levantadas aos céus e agradecendo ao Senhor nosso Deus por todas essas bênçãos que tem concedido a nós, através destes santos tão poderosos, que tem nos acolhido, que tem nos abençoado, tem operado os grandes milagres, e essa proteção divina que nos concede. E nós, Pai, estando nesta reunião, reunidos, recebendo todas essas bênçãos, nós temos a certeza, Pai, que estamos fazendo a nossa parte como filhos de Deus, como leais e sinceros apostólicos, porque a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, estão sempre presentes em nosso coração para nos abençoar, nos ajudar nesses momentos tão importantes de nossa reunião. E é claro, Pai, vamos ouvir a apresentação dos irmãos do coral, que são verdadeiras mensagens a todo o povo presente. Vamos, naturalmente, ouvir essas mensagens que são importantes para o nosso preparo moral e espiritual e para colocarmos em prática, porque todos esses ensinos fizeram partes da vida da Santa Vó Rosa, Pai, e do Santo Profeta Irmão Aldo. Entregamos em suas mãos. Pai amado, nós te agradecemos. Eis o gesto nobre de nossa parte, de mãos levantadas aos céus, dando honra, glória e louvor a seu santíssimo nome e a todo o poder celestial. Amém. Vamos cantar o hino oficial de nossa igreja, Igreja Forte, número 1.
nem se comparam com o mundo sofredor, pois os teus olhos amortecem as nossas lutas. Nós sabemos, irmão Aldo, como é grande o teu valor.
vencem as nossas lutas. Nós sabemos, irmão Aldo, como é grande o teu valor.
num bravio mar de ilusão, de engano e decepção. Minha vida era dragada e envolvida a perdição. Num dia de desespero, em que a morte ia me arrasar, do alto de um despenhadeiro, eu parecia despencar. Uma luz, porém, raiou numa voz cheia de amor, e alguém me falou do Espírito Consolador, e nesta igreja de luz pude com fé encontrar a verdade que me conduz ao meu eterno lar. Minha vida se transformou, vivi para a verdade. A pureza em mim desabrochou com a paz, a fé e a santidade. Qual uma flor me abri, de coração me converti. Para o pecado morrer, para Jesus eu renasci. Com a santa voz guiando-me com sua mão, cheia de paz no coração, com meu primaz e sua unção.
Primeiramente, agradecer aos irmãos por sua valiosa presença. Eu sempre falo à igreja que a presença dos irmãos, ela dá um brilho extraordinário aos momentos que esses santos poderosos nos concedem, de estarmos na igreja, para ouvir as suas palavras, seus ensinos, e é muito importante a sua presença. Aos nossos queridos internautas que estão nos assistindo, o nosso agradecimento também. E se há alguns que estão nos vendo pela primeira vez, venham conhecer a Igreja Apostólica, a Igreja da Santa Avó Rosa e do nosso adorado profeta Santo Irmão Aldo. Serão bem recebidos através do amor deste povo apostólico. Sentirá, quando de entrar neste tabernáculo santo, a unção do poder de Deus através de santos sobre sua vida. Venham conhecer a Igreja Apostólica. Irmãos, nossos irmãos Nielter Breno Batista Cirqueira e Luana Caroline Gonzaga Pinheiro convidam a igreja para assistirem à cerimônia religiosa do seu casamento, que será realizado aqui na sede no domingo, dia 7 de março deste ano, às 15h30. Nielter Breno Batista Cirqueira e Luana Carolina Gonzaga Pinheiro faz este convite à igreja, para que venham assistirem à sua cerimônia religiosa. Também, irmãos, agradecer também a muitos que fizeram seu esforço para vir nas reuniões. E é muito importante a sua presença. Vivemos momentos difíceis nesse mundo, mas para a Santa Avó Rosa, através de nossa fé, nada é impossível. Amados irmãos, temos duas mensagens aqui, e vamos meditar na primeira, ler a segunda, e amanhã meditar sobre a segunda mensagem, que diz desânimo e timidez. Perseverança. Irmãos, Deus nos ama muito. Deus é muito bom. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Deus nos deu uma missão para viver neste mundo felizes e abençoados. Vemos o exemplo belíssimo, irmãos, o exemplo da Santa Avó Rosa, o exemplo de perseverança, de força, paciência, e nunca desistiu. A Santa Avó Rosa, sempre com aquela paciência, aquele carinho, procurava com suas palavras cultivar os corações e sempre tendo força e coragem para enfrentar as lutas com paciência, e nunca desistiu. E olha que Jesus a tornou ela numa santa poderosa, porque todas essas qualidades que ela possuía, ela se tornou uma santa de grande poder, a continuidade da grande obra de Jesus. Perseverança fazia parte dela, luta fazia parte dela.
a paciência, mas nunca deixou, irmãos, que nada contaminasse o seu coração para influenciá-la, para afastá-la da obra de Jesus. Ela, com paciência e perseverança, ela passou a vencer cada vez mais, e nada influenciava em sua vida, porque se Jesus a usava para formar um povo, e esse povo fosse o povo dele, Jesus, era a luta dela, o amor dela, a perfeição de sua bondade e a perfeição de sua dedicação a tornaram uma santa que lutou para ser o que é hoje. Outro exemplo de perseverança, vamos dizer assim, de paciência, de força, e nunca desistiu apesar das lutas, foi o santo e querido irmão Aldo, hoje um profeta de Deus. Nada influenciava o seu coração, nada. Com paciência e perseverança, ele foi administrando toda esta obra. E através do seu dom extraordinário, ele vencia, apesar do império do mal, colocar os obstáculos no caminho do nosso santo irmão Aldo. Ele, com luta, com força, com paciência e com perseverança, ele vencia. Notem, irmãos, tem um trecho desse boletim que diz assim: lembramos também que o verdadeiro povo de Deus deve ser perseverante e suportar qualquer prova que venha sobre si, ou seja, as lutas, sem se esmorecer, sem perder a verdadeira fé e a verdadeira paciência, como nos foi deixado pelos exemplos de vida de Jesus, da Santa Vó Rosa e do santo e querido profeta irmão Aldo. Olha os exemplos. E nós temos que ser perseverantes em nossa fé, firmes, corajosos, e deixar que nada domine o seu coração, lhe afastando de tudo que conquistou nesta igreja. Paciência, perseverança, força, coragem deve fazer parte de sua vida. E sempre ser firmes, corajosos no que conquistou até hoje através de sua igreja. Porque há muitas coisas que tentam influenciar, mas se tiver fé no seu coração e colocar aquela firmeza de força e coragem e dizer: eu sou da Santa Vó Rosa, eu sou do santo profeta irmão de Jesus de Maria Santíssima, a força e a coragem vai lhe dar vitórias para vencer. Quanto aos milagres, ter paciência, se entregar, colocar nas mãos da Santa Vó Rosa, do santo profeta irmão Aldo, para que eles possam realizar esses grandes milagres. Então, amados irmãos, a perseverança, ela significa ter força, paciência
para não desistir apesar das lutas, porque as lutas são muito grandes, os obstáculos surgem a cada dia. E o irmão Aldo sempre dizia: as lutas que nós enfrentamos são as grandes vitórias que nós alcançamos. Palavra do nosso profeta adorado. A pessoa que persevera enfrenta dificuldades, desafios e tempos de espera, sem desanimar, para alcançar os seus objetivos e metas. A perseverança é uma parte muito importante da fé, porque nos mantém ligados a Deus e seus santos. A perseverança é uma combinação de firmeza, paciência e esperança. Aquele que persevera se mantém firme no seu propósito, tem paciência para esperar o tempo que for preciso para alcançar o objetivo e tem esperança de que vai chegar lá, mesmo diante dos grandes obstáculos. A fé e a perseverança andam juntas. A fé verdadeira que salva nos dá perseverança para continuarmos a crer em Deus, em Jesus nosso Senhor, em nossa Mãe Maria Santíssima, em nossa Santa Vó Rosa, Espírito Consolador, e no Santo Irmão Aldo, pastor por excelência, sem desistir. A vida terrena tem obstáculos e dificuldades, e nossa fé muitas vezes é colocada em prova. Por isso, precisamos de perseverança para não desanimar e perder a fé. E essa perseverança que nos impede de sermos destruídos pelas dificuldades. Assim foi dito na parábola do semeador, registrado em São Mateus, quando diz: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. São Tiago registra que, e diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. No Apocalipse de São João, registrou: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podeis tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apostólicos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens preservado e suportado sofrimento de toda espécie, por causa do meu nome, e eu não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras, porque se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor,
darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Neste ensino, Jesus, nosso Senhor, está nos mostrando, através do que Ele disse à igreja do passado, que Ele conhece nossas obras. Na verdade, Ele conhece a obra que em Seu nome é realizado nesta terra. E sonda a todos os corações e conhece tudo quanto é feito. E por conseguinte, pode aprovar aquilo que é realizado de acordo com a justiça do Pai. A obra desta igreja apostólica, Ele, Jesus, conhece com perfeição, porque Ele mesmo a dirige e governa junto com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Por isso, aplicando-se essas palavras de Jesus à obra desta igreja, afirmamos que é necessário que todos os apostólicos e também os que ouvem o programa Hora Milagrosa, com o desejo de pertencer ao povo de Deus, lembre-se disto. É com perseverança e com muito esforço e trabalho, procurem assim servir a Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo com bondade, não somente no sentido de cooperarem com a obra da Igreja Apostólica, mas principalmente com o testemunho perseverante de sua fé, que é a verdadeira fé em nossa doutrina e a obediência aos preceitos disciplinares que regem e moralizam a vida do Filho de Deus. Seguindo o exemplo de Jesus, assim ensinamos. Devem tomar muito cuidado para não se iludirem com as criaturas, que muitas vezes dizem ser de Deus, mas não são, ou são porque não vivem e não praticam a verdadeira doutrina e disciplina, uma vez que ainda vivem dominadas pelo pecado. Lembramos também que o verdadeiro povo de Deus deve ser perseverante e suportar toda e qualquer prova que venha sobre si, sem se esmorecer, nunca se desanimar, mas sem se esmorecer, sem perder a fé que existe em seu coração e a verdadeira paciência que deve ter, como nos foi deixado esses exemplos tão maravilhosos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Assim como Jesus apontou o erro da igreja do passado, o qual já naquele tempo estava se deixando levar por caminhos errados, também deixou recomendado aquilo que Ele aprova, isto é, as boas qualidades. Então, na vida do povo de Deus, embora existam alguns que erram e têm certos sentimentos que não são bons, também sempre existe a grande maioria que possui os verdadeiros sentimentos bons, o verdadeiro amor, a verdadeira paciência, a perseverança na fé, na doutrina e na disciplina. Por isso Jesus, nosso Senhor, através do apóstolo São João, ensinou que o seu verdadeiro povo deve ser perseverante. E por amor ao seu nome, e nos dias presentes, por amor ao nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, deve suportar tudo sem perder a fé, e sem perder o ânimo e sem se esmorecer. Pensam alguns que, uma vez que são tão guardados, amparados e protegidos por esses santos, não devem sofrer mais nada e que tudo deve ser prontamente resolvido, querendo receber a solução imediata de algum problema de sua vida. Todavia, na doutrina isto não é ensinado. Assim, a nossa igreja também nunca ensinou isto. Pelo contrário, exatamente por sermos um povo verdadeiramente de Deus, muitas e muitas vezes somos provados na fé, e esta provação, até certo ponto, é permitida por Deus
exatamente para experimentar o amor que deve existir no espírito do seu povo, em seu coração, o amor para com ele, Deus e seus santos e a obra da Igreja Apostólica. Ter ânimo forte, coragem, gozo, paz, alegria nos momentos bons. Quando tudo vai bem na vida, é muito fácil, mas perseverar nesses sentimentos com ânimo forte e coragem, quando as lutas se apresentam. Isto é mais difícil e precisa de muita fé, ânimo e também a perseverança. Porém, há uma recompensa maior. Assim ensinamos nesta parte da doutrina aquilo que Deus, o Pai, aprova na vida do seu povo e que deve existir na vida deste povo apostólico, a perseverança. Tenham, portanto, paciência em seu viver, sejam perseverantes em crer, tenham ânimo para lutar e nunca se deixarem ou deixem-se iludir por ninguém que lhe queira ensinar outra doutrina, a qual venha a desviá-lo desta fé, levando-os a negar o nome de Jesus, seu Salvador, da Santa Avó Rosa, Espírito Consolador, e do Santo Irmão Aldo, nosso primaz e pastor desta Igreja Apostólica. Não deixe, irmãos, porque temos que ser firmes e corajosos. Não deixe que nada atrapalhe sua caminhada. A perseverança, a paciência, ser forte, corajoso, faz parte importante de sua vida como apostólico. Porque exemplos belíssimos a Santa Avó Rosa nos deixou. O Santo Irmão Aldo, quantas palavras de incentivo, de fé, para nós enfrentarmos as lutas com paciência, com coragem, com amor e fé. Eu vou ler essa mensagem também, que é muito importante. O desânimo. A pessoa desanimada é muito triste, né? Ela acaba se desanimando, perdendo a fé, perdendo o amor. Quando surge a primeira luta, já se desanima. Quando enfrenta um obstáculo, desanima, perde a fé, perde o amor, porque o desânimo tomou conta do seu coração. E isso não pode acontecer. E a timidez. O desânimo e a timidez abatem o espírito e diminuem ou anulam a sua fé, prejudicando a fé, provocam a dúvida, a incredulidade, que interrompe a comunhão com a luz divina, estabelecem ligação com o poder do mal. Eis porque está escrito: o espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? O desânimo não só motiva a doença, como impede a sua cura. Porque está desanimado, não crê, não confia. O doente desanimado não consegue a cura e poderá continuar enfermo. Por isso mesmo que se deve procurar levantar o ânimo da criatura doente, ensinando-a a confiar, a ter fé na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo e a ter paciência e amor. O desânimo enfraquece o espírito do homem, possibilitando e facilitando o ataque do espírito do mal e das enfermidades. E a timidez também favorece este enfraquecimento do espírito, deixando a pessoa preocupada, nervosa e amedrontada.
Não sendo vigilante, nem temente a Deus, em um momento do perigo, medo ou susto, pode começar a timidez e o desânimo. Se o medo, e o susto tomar conta, Isto abate o espírito e proporciona o corpo para receber o mal e a enfermidade. Muitas vezes, a perda de seus bens ou dificuldades em seus negócios promove o homem imprudente à perda de ânimo, da confiança e da esperança em Deus. Por isso, recomendamos sempre serenidade de ânimo, ou seja, um bom ânimo. Se alguma coisa de anormal acontecer em seu derredor, resista e tenha bom ânimo, orando ao Pai. Em nome de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo. Ao invés de ficar com medo e abatido, clamem em oração a Deus e a esses santos, e eles enviarão um anjo protetor para estar ao seu lado, lhe dando coragem e forças. Lembra que a Santa Vó Rosa sempre falava? Que cada apostólico fiel tem um anjo ao seu lado para lhe guardar e lhe proteger? O Senhor dos Exércitos Angelicais é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E a Santa Vó Rosa, em nome dele, dá-nos força, vida e paz, e o Santo Irmão Aldo nos abençoa. Aí está mais uma razão porque Jesus, nosso Senhor, disse: vigiai em todo o tempo orando. O nosso amado Salvador Jesus revelou ao apóstolo São João o seguinte: eis que faço nova todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Está cumprindo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, da graça lhes darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos pecadores, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, que é a morte do espírito. Observe nesta passagem que o tímido não herda nem participa do reino dos céus. Portanto, os tímidos que desejam a graça de Deus devem resistir à timidez e confiar em Deus e nos seus santos. O mesmo se dá com o desanimado. Precisa deixar o desânimo e resistir à sua própria fraqueza, confiando na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo com bom ânimo. O desânimo geralmente se manifesta para não deixar o homem fazer aquilo que deve fazer, e quase sempre é uma tentação do poder do mal para abater o espírito da pessoa. Tanto o desânimo quanto a timidez combate-se pela fé em Deus, pela oração, meditação. Continua nesta doutrina e no poder dos santos e anjos. Lembre-se desses ensinamentos e dos grandes sinais e milagres já realizados por Deus, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Portanto, sejam obedientes, santificados, revestindo-se de coragem e bom ânimo. Não se esqueça, o temor e o amor a Deus, a confiança irrestrita nele, é a base do sucesso, da saúde e da vida eterna. Assim devem confiar no Espírito Consolador e no seu sucessor, que nos ajudam, nos protegem
em nome do nosso eterno e onipotente Deus, nosso Pai. Uma pessoa desanimada, é muito triste, né? Ela acaba se desanimando tanto, perde a fé, perde o ânimo, perde a coragem, se afasta das coisas de Deus e acaba deixando que as coisas não boas entrem em seu coração, dando mais desânimo, mais tristeza ao seu coração. Mas o que ensinou o nosso santo irmão Aldo? Coragem, fé. Se passa por lutas, a sua oração é a arma mais poderosa que Deus nos concedeu para buscarmos a sua graça, a sua proteção. Quando oramos, quando pedimos, a Santa Vó Rosa ouve o nosso clamor, junto com o nosso profeta irmão Aldo. E a oração é atendida, é ouvida por ser esses santos poderosos que vão dar força e coragem para que nunca deixe o desânimo e a timidez tomar conta de sua vida. Porque se isso acontecer, acaba perdendo a fé, acaba perdendo a coragem, não consegue ultrapassar os obstáculos, as dificuldades são cada vez maiores. Mas para nós apostólicos, temos o poder da oração que nos faz fortes e corajosos e jamais deixar a timidez e o desânimo tomar conta do seu coração. O apostólico não pode ser desanimado. Ele tem que ser corajoso e firme na sua luta rumo à glória de Deus, o nosso Pai. Amados irmãos, duas mensagens importantíssimas. Vemos a coragem da Santa Vó Rosa. A Santa Vó Rosa nunca se desanimou por nada que ela encontrava. A luta dela era grande, mas ela orava, ela pedia a Jesus, ela pedia a Virgem Maria Santíssima, e ela se tornava cada vez mais vitoriosa. E não deixava nada que desanimasse, que perdesse aquele grande amor que ela sempre teve por Jesus e por Maria Santíssima e por Deus. Foi o santo irmão Aldo. Os irmãos já viram o irmão Aldo desanimado? Nunca. Porque ele nunca deixou que nada impedisse a sua caminhada. Fosse a luta que for, ele nunca se desanimava pelas lutas encontradas. Mas ele era forte, corajoso. E sempre nos dizia, as lutas são grandes, mas são as nossas grandes vitórias através de nossa fé e da nossa oração. Então, amados irmãos, amanhã iremos continuar meditando nesta primeira e segunda mensagem. E para encerrar, vamos ouvir a apresentação dos irmãos do coral. O grande profeta de Deus.
ele foi crescendo, sua sabedoria também tinha amor e bondade, pois sempre fazia o bem, sempre que alguém o procurava e a ele algo pedia, ele nunca dizia não, nem de noite, nem de dia.
muitas vezes, ao cumprimentar o irmão Aldo na fila, ele olhava a cada um de nós. E ele não gostava de ver o desânimo tomar conta do apostólico. E muitas vezes ele falava: por que esse desânimo? Tenha fé, pede em oração a Santa Vó Rosa. Então temos que ser fortes, corajosos, não desanimar por nada, por luta nenhuma que enfrentamos, pois elas serão as nossas grandes vitórias. Agradeço a todos pelo seu comparecimento na reunião. Conto com a presença amanhã, para que amanhã nós possamos meditar mais uma vez nessas mensagens tão importantes para todos nós. Todos em reverência, vamos fazer a nossa oração e encerrarmos a nossa reunião. Glorioso Deus, Pai amado, somos seus filhos e te amamos muito, Pai, de todo o coração. E a nossa fé é importante para vencermos, Pai, porque a Santa Vó Rosa, o Santo Profeta Irmão Aldo nos ensinou a sermos fortes e corajosos, não deixar que nada desanime o nosso coração. E que possamos lutar com fé e amor e dedicação. Porque precisamos, Pai, no mundo que nós vivemos, precisamos desse amparo, essa proteção divina que o Senhor nos concede através de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e deste santo, seu servo amado, Pai, o nosso profeta, Irmão Aldo. Santo Irmão Aldo, que sempre está nos protegendo e quer ver nós lutarmos para vencer e vencer os obstáculos com fé e coragem, sem nada desanimar. Porque a recompensa é a vida eterna. Os nomes que são anotados, e quando vêm para a igreja, trazem esses nomes anotados, indistintamente se são apostólicos ou não, e colocam nesta caixa de pedido de oração. E ao colocar nesta caixa de pedido de oração, sabe que através de sua fé, a Santa Vó Rosa, com a unção do poder de Deus que lhe é concedida, as bênçãos do Santo Profeta Irmão Aldo, vai recair sobre esses nomes que estão anotados e colocados nessa caixa de pedidos de oração. Indistintamente se são nomes de apostólico ou não, mas a unção do poder da Santa Vó Rosa, Pai, do Santo Profeta Irmão Aldo, recairá sobre esses nomes, dando a eles que eles necessitam e precisam para a saúde, trabalho, enfim, aquilo que necessitam, através de sua fé e de sua coragem, de poder vencer e clamar em oração. Despede a todos com a paz do Senhor, os anjos poderosos, comandados pela Santa Vó Rosa, pelo Santo Profeta Irmão Aldo, Pai, irá abençoar tantos quantos estão regressando aos seus lares para que tenham uma boa noite de descanso. E lembre da reunião de amanhã. E ao lembrar da reunião de amanhã, lembrar das palavras do salmista e rei Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o nosso pensamento deve ser este: estou feliz porque se aproxima a reunião de minha igreja. E eu vou para a igreja me preparar moralmente e espiritualmente. Que a sua bênção, Pai, tão preciosa, a bênção de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do nosso Santo Profeta Irmão Aldo, esteja com todos e na vida de todos. Honra, glória e louvor, Pai, a seu santíssimo nome,
e a todo o poder celestial. Amém.